Olá, oitavo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre equações do primeiro grau. Esse conteúdo está lá na página 200, tá? Nós temos ali, o que seria uma equação? Lá no sétimo ano vocês começaram, a estudar equações, o que seria uma equação? Nós vamos começar a aprender a parte da álgebra, A álgebra é quando nós ali na nossa equação nós misturamos os números com as letras. Essas letras, elas se chamam incógnitas, O que nós descobrimos, o valor do x, o valor do y, o valor do t, tá? Então, mas o que seria uma equação? Qual é a diferença de uma equação para uma expressão? Bom, a diferença é que na equação nós temos o sinal de igualdade. Veja só, 2x igual a 10. Então, aqui isso é uma equação, porque tem um sinal de igualdade. Lá no livro de vocês, tem até uma frase que diz assim, olha, uma equação, ela sempre representará o quê? Um equilíbrio, É uma balança equilibrada, Dessa forma, o valor que há de um lado, então, será igual ao outro lado. Por exemplo, que valor que eu tenho que colocar no lugar do x para que fique uma equação, para que eu possa equilibrar essa equação? Vocês concordam se eu colocar 5 aqui no lugar do x, 2 que multiplica 5, eu vou ter uma igualdade? Olha, 2 que multiplica 5 é 10 e 10 é igual a 10. Então, isso seria uma equação. Equação significa um equilíbrio, uma igualdade, certo? Outra coisa, falei para vocês no começo da aula sobre expressão. Então, isso daqui é uma equação do primeiro grau. A parte algébrica é porque nós temos aqui letras e números, Então, faz parte mais da álgebra. Expressão numérica seria isso daqui, olha, 2 mais 3 mais 4. Isso daqui seria uma expressão numérica. Então, aqui, olha, 2 com 3, 5, 5 com 4, 9. Então, eu tenho um resultado, Também. Bom, lá na página 204, então, nós temos algumas equações do primeiro grau, lá no exercício número 2, e eu preciso encontrar o quê? O valor de x, a solução, nós também chamamos de raiz, Qual seria a raiz? Nesse caso aqui da equação do primeiro grau, nós vamos chamar o quê? De solução. Então, resolva as equações a seguir. Letra A, nós temos lá 12x menos 5x igual a 7. Vamos então entender, oitavo ano. Nós temos aqui 12x, mas eu devo 5x. Olha, então 12 menos 5 seria então 7x. 7x igual a 7. E agora, que valor que vai ser o meu x? O que eu tenho que fazer então para continuar essa equação? Esse 7 que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado da igualdade fazendo a divisão. Então, ele vem aqui no denominador, tá? Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão, certo, oitavo ano? 7 dividido por 7, então o meu x será igual a 1. Vamos lá para a letra B. Vou resolver esse exercício com vocês, tá? 4x menos 3 igual a 3x menos 6. Perceba, eu tenho aqui a igualdade, eu tenho aqui 4x desse lado da igualdade, eu tenho 3x desse outro lado da igualdade. Bom, para que eu resolva uma equação do primeiro grau, os números que estão com as incógnitas, ou seja, os números que estão junto com as letras, eles precisam ficar em um dos lados da igualdade, separado dos números que estão sozinhos. Só que para eu trazer esse 3x junto com esse 4x, eu preciso então trocar o sinal. Quando eu mudo de lugar, eu troco o sinal. Se ele está positivo, ele vem negativo. Se ele está negativo, ele vem positivo. Então, toda vez que existe essa troca, eu preciso também trocar o sinal do meu número, certo? Então, eu vou colocar aqui no primeiro membro,
Então, aqui é o primeiro membro, e aqui é o segundo membro, certo? Eu vou colocar no primeiro membro os meus números com as minhas incógnitas, que no caso é o x. Então, o primeiro membro aqui eu já tenho 4x, então eu deixo o 4x aqui, tá? E eu vou trazer o 3x de lá para cá, olha. Vai pular a igualdade. Se ele está positivo, ele vem negativo. Igual. Agora, lá no segundo membro, eu vou levar os números que estão sozinhos, sem incógnita. Quem está já no segundo membro? Ah, professor, ele está no segundo membro, o menos 6. Então, o menos 6 ele permanece. Como ele está lá, já no segundo membro, eu não troco o sinal, tá bom? Então, tá aqui, menos 6. E quem vai acompanhar? Ah, o menos 3. Mas quando ele troca, ele vai fazer o quê? Trocar sinal também. Então, ele vai mais 3. 4x menos 3x, ó, 4 menos 3, 1. Então, vai ficar 1x. Professora, eu poderia deixar só x? Pode deixar sim, só x assim também eu entendo que é 1x. Menos 6 mais 3, olha, eu devo 6 e tenho 3. Então, eu vou ficar devendo menos 3. E esse seria, então, o resultado da minha equação. Ou seja, esse 3, esse menos 3 é a solução para que quando eu substituo ele no lugar do x, eu consiga o quê? Um equilíbrio, a minha igualdade, tá? Então, vamos lá para a letra C. Na letra C, nós temos a seguinte situação. 2x mais 5 igual a menos 3x mais 10. Vamos, então, entender. No primeiro membro, eu vou colocar, então, os números que estão acompanhados das incógnitas, ou seja, acompanhado aqui do x. Nesse primeiro membro, eu já tenho 2x, e aí eu vou trazer esse 3x negativo junto com ele, tá? Então, olha, menos quando passa a igualdade vai ficar mais 3x, igual. Lá no segundo membro, eu já tenho um número que é sozinho, que é o 10, olha lá, ele é positivo. E o 5 vai acompanhar o 10 aqui, ele também está trocando a igualdade, olha lá. Eu tenho mais 5, quando passa, vai ser menos 5. E eu vou juntar os termos que tem x agora, olha. 2 mais 3, 5 o quê? 5x. 10 menos 5 seria 5 também. E agora, pessoal, para finalizar, eu preciso encontrar o valor do x. Eu quero encontrar o valor de 1x, não de 5x. Então, o que eu vou fazer? Esse número que está acompanhando aqui o x, ele está multiplicando esse x. Para que eu isole o meu x, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar x igual a 5 dividido por 5. Percebam, esse número que está multiplicando, ele vem aqui dividindo aqui no denominador. 5 dividido por 5 é 1, certo? Essa seria a letra C. Bom, a letra D vocês farão depois, né, como tarefa. E agora nós vamos para a matemática em questão, certo? A matemática em questão envolve um pouquinho de física e eu achei bem legal, porque nós podemos fazer uma conexão, né, na matéria lá de física. Bom, nós aqui, a nossa temperatura é medida em quê? Em graus Celsius, vocês concordam? Existem outros tipos de temperatura também, que é chamado lá Fahrenheit, nós temos também Kelvin, né? E será que existe uma forma de transformarmos, por exemplo, graus Celsius em Kelvin? Então, o Matemática em Questão traz esse assunto que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, né, e lessem. Mas tem uma parte bem legal que nós estamos falando de equações, né? Vocês podem pensar assim, professora, mas o que tem a ver, né, a nossa equação com, né, Kelvin ou Celsius? Bom, lá tem para vocês que Kelvin, que é representado por K, é igual a Celsius mais 273. Então, essa seria uma equação. Olha, o que eu falei para vocês no início da aula? Que uma equação representa o quê? Uma igualdade. Então, lá na página 206, nós temos a seguinte situação, que é o exercício número 4, tá? Página 206, exercício número 4. Está escrito assim, olha, ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Qual a temperatura? A qual temperatura esse valor é equivalente em Kelvin? Então, se ela vai entrar em ebulição em 100 graus Celsius, então só eu trocar, né? Então, quanto vai ser? Ó, Celsius vai ser
100 graus, né? 100 graus centígrados. E Kelvin, quanto que vai ser, então, essa temperatura em Kelvin? Então, eu vou substituir, olha, 100 mais 273. E isso vai ser igual a quanto? 373. Portanto, a água entrará em ebulição em 373 Kelvin, certo? Bom, lá na página 208, nós vamos trabalhar também como que nós vamos resolver equações quando eu tenho frações, tá? Então, vamos lá para esse exemplo. Nós temos lá na página 208, tá? Equações com frações. Então, vamos lá para o exercício. Nós temos lá x sobre 2 igual a x menos 8. Então, o que nós temos que fazer quando aparece, então, uma fração, né? Que nós temos uma fração. O que eu tenho que fazer? Mesma coisa dos outros exercícios. Eu primeiro vou trazer para o primeiro membro os números que tem as incógnitas, né? Olha, então aqui o x sobre 2, ele já está no primeiro membro. E o x que ele está aqui, ele vem junto aqui com o x sobre 2, só que negativo. Aqui era positivo, aqui vem negativo. E o menos 8 vai permanecer lá. O que eu faço para tirar, então, esse 2? Bom, nós podemos tirar o mínimo, ambos os lados da igualdade, para que depois nós possamos cancelar esse 2. Então, eu vou tirar o mínimo. Então, vai ser assim, 1 e 1. Aqui o mínimo será 2, concorda? Então, eu tenho que deixar o denominador aqui igual a 2. Então, eu vou multiplicar por 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2. Aqui eu estou multiplicando tudo por 2. Então, aqui vai ficar x sobre 2 menos 2x, né? X que multiplica 2 é 2x. 1 vezes 2 é 2. Igual. Menos 8 que multiplica 2, menos 16. 1 que multiplica 2 também é 2. Vejam, quando eu tenho todos os denominadores iguais a 2, inclusive de um lado e de outro da equação, eu posso fazer o quê? Eu posso cancelar. Não, eu só posso fazer isso quando eu tiro o mínimo dos dois lados, dos dois membros da minha equação. Então, vai ficar assim, olha, eu tenho x e devo 2x, né? Eu tenho x e devo 2x. Então, eu vou ficar devendo x igual a menos 16. Pessoal, para que eu possa deixar a minha incógnita sempre com valor positivo, então aqui está negativo, né? O que eu posso fazer? Eu vou multiplicar por menos 1 a equação toda. Então, aqui, ó, menos com menos vai ser mais, menos com menos vai ser mais. Então, a resposta aqui será x igual a 16. Pessoal, a aula de hoje é essa. Assistam os vídeos, né? E façam as atividades. Se cuidem, tudo de bom.